Um, Harlan, we can start now. Yes, you can start right now. Okay, thank you. Bom, bom dia a todos. Bom, eu me chamo Guilherme, me apresentar realmente para vocês. Sou engenheiro de automação na empresa TecPosto, tá? Hoje a ideia do webinar é nós apresentarmos um pouco, né, sobre o VNet 2.0, né, para quem já utilizou as plataformas nas nuvens aí da Wacom, né? Então, a Wacom está com um novo projeto, né, que é o VNet 2.0, que já está sendo startado, tá? Já está rodando. Bom, para quem não conhece a Wacom, quem está vendo a Wacom pela primeira vez, né? A Wacom é uma empresa, né, uma fábrica de equipamentos de automação, tanto CLPs, IHMs, servomotores, inversores. Então, são equipamentos aí de alta qualidade, né? Nós da TecPosto utilizamos os equipamentos deles ao longo aí aproximadamente 9 a 10 anos, tá? Nunca tivemos problemas com equipamentos deles, então são equipamentos de alta qualidade, são equipamentos robustos, tá? Fáceis de programar, softwares gratuitos, então é um equipamento muito bom, tá? E, bom, nós da TecPosto, né, somos fornecedores da Wipro aqui no Brasil, né, vendemos os equipamentos da Wipro, integramos os equipamentos, tanto a parte de servomotores, inversores de frequência, CLPs e HMs, tá? Então, temos fabricação de painéis elétricos, né, integração em máquinas, tudo voltado à parte de automação industrial, tá bom? Então, mais uma apresentaçãozinha básica, né? O que que é o ICO, o que que é a TecPosto, tá? Bom, ao longo da nossa apresentação aqui, né? Quem tiver alguma dúvida ou algo do tipo, né? Pode levantar a mão, pode, né, pedir permissão para falar, não tem problema nenhum. A ideia é a gente fluir aqui com o webinar, fazer nossas apresentações, né? Tirar dúvidas, né? Caso nós tenhamos alguma dúvida que não podemos não ter a resposta na hora, né, eu posso ir atrás, tirar a dúvida e depois responder, tá bom? Eu vou deixar posteriormente meu contato aqui no chat, tá? Para quem quiser me chamar, para quem quiser posteriormente tirar dúvidas, fazer contatos, né? E até mesmo, né? Pedir soluções, pedir ajudas na parte de softwares, na parte, né? Na parte de manutenção até dos equipamentos, né? Eu vou estar à disposição também para vocês, tá bom? Bom, além do. Esqueci o nome, quem já me. O Vitor, né? O Vitor já trabalhou com o Vinete, né? Alguém mais já chegou a trabalhar com o Vinete, mesmo a versão 1.0 dele? Só o Vitor mesmo, né? Tá bom. Então vamos lá, gente. Eu vou fazer uma apresentação para vocês hoje o que que é o Vinete, tá? O nosso conteúdo, né, ele vai ser separado em 4 etapas, tá? A parte da introdução ao VNet, a parte de melhorias que está tendo na parte de servidores, né? Novos recursos e algumas soluções, né? IoT da Wacom, tá? E posteriormente eu vou acessar aqui a minha conta, tá? Da VNet 2.0, para nós vasculharmos juntos aí a aplicação, né? A gente pode mostrar, podemos apresentar e até, né, fazer algumas aplicações rápidas aqui, né? Até para a gente não tomar muito tempo de vocês, tá bom?
Então, vamos lá, gente. A parte da introdução, né? Então, o que que é o VNet 2.0? O que que era o VNet 1.0 também, tá? É uma plataforma integrada de gerenciamento de IoT, né? Industrial, desenvolvida pela própria Wiko. Ela oferece aos usuários conectividade segura e confiável para dispositivos, visualização de dados, gerenciamento remoto, ajudando a construir seus próprios sistemas de IoT de forma econômica e altamente eficiente, tá? O que que é o VNet, né? Hoje, nós temos na indústria 4.0, nós temos na parte de conectividade o que nós chamamos do IoT, né? Traduzindo, seria a internet das coisas, né? Então, o que que ele traz para nós, né? Toda a parte de conectividade em nuvem, né? Hoje, o grande problema que muitos usuários, muitos operadores, muitos supervisores de fábrica têm é não ter a conectividade diretamente da sua máquina, do seu processo, é, do seu sistema de automação. Então, o VNet e os equipamentos da Wacom, ele já vem integrado com o IoT, que é a conectividade externa do equipamento, né? Então, um exemplo, vamos criar um exemplo aqui, né? Nós temos uma máquina trabalhando dentro de uma indústria, né? E essa máquina trabalha de forma autônoma, né? Ela não precisa de um operador ali, ela trabalha de forma automática, né? E quando essa máquina ela dá algum tipo de problema, algum tipo de falha, ela vai parar e dependendo do processo, talvez demore ali em torno de 6 a 7 horas ali, né, para descobrirem que ela realmente, qual que era o problema dela, né, e o motivo de ela ter parado, né. E com a IoT, com a internet das coisas, a conectividade fica muito mais fácil, né. Então, a gente trazendo todos esses dados dentro de uma única plataforma, você tem acesso aos equipamentos em tempo real. Então, o VNet, ele traz esse monitoramento para você em tempo real da sua fábrica, do seu sistema de automação, tá? Então, aqui uma arquitetura, né? Então, nós temos aqui, né, um VBox, né? Para quem não conhece o VBox, ele é um sistema de automação IoT, tá? Que ele capta as informações de protocolos de comunicação de equipamentos, ele já faz a conectividade ao servidor do VNet, trazendo essa informação para vocês dentro da plataforma do VNet, tá? E não só equipamentos, tá? IHMs, CLPs, então tudo que você tiver integrado dentro que você tiver conectividade dentro dos protocolos aceitáveis pelo VNet, você consegue trazer tudo dentro da plataforma, né? Então, aqui é um exemplo, né? Então, nós temos alguns manômetros, temos alguns sensores de níveis, sensores de temperaturas, todos integrados, né? Localmente dentro de uma IHM. Então, o cliente ou o supervisor, ele pode ter essa visualização aqui, né, da IHM localmente, né, e essas informações, elas subirem para o VNet, né, e o interessante, principalmente do VBox, né, que localmente nós não precisamos ter uma IHM, nós podemos ter somente um VBox recebendo todas essas informações e subindo para o nosso servidor, tá? E dentro do servidor, nós vamos ver depois com mais calma, nós temos diversas operações, né? Monitoramento, banco de dados de tags, a parte de alarmes, históricos de alarmes, né? Controle de usuários, né? Até a parte também de remote debugging, né? Que é a parte de downloads, né? Downloads, uploads externos. Então, por exemplo, um outro exemplo, né? Nós temos uma IHM, né, remota lá, trabalhando, né, na máquina do cliente, e futuramente essa IHM está, né, fora do Brasil, ela tá em outro país. E o cliente, às vezes, quer mudar alguns parâmetros,
quer mudar texto, quer mudar, que nós sabemos que às vezes tem clientes que futuramente, essa máquina não se chama mais máquina X, ela se chama máquina Y, né? E o interessante do VNet é que nós podemos acessar essa IHM remotamente e fazer o download diretamente nela, né? Então, mudando essa parte de textos, animações, até a parte de parâmetros também da própria IHM, tá bom? Então, aqui falando da arquitetura, né? Então, nós temos monitoramento e controle remoto, registro de dados e registro de alarmes, depuração remota, que é o Remote Debugging, conectividade de dados, gerenciamento de usuários e dispositivos, e a parte principal de escada na nuvem web, né, que nós depois eu vou mostrar para vocês, para quem já trabalhou aí com a parte de supervisórios, né, é possível nós criarmos um supervisório escada dentro do VNet, né, trazendo toda a parte de conectividade, né, criando uma tela que fique fácil ali, né, para o supervisor, para o operador, conseguir visualizar a sua produção, entendeu? Então, depois nós vamos criar aqui com calma, eu mostro para vocês como funciona, a gente faz uma aplicação aqui rápida, tá? Mas para a gente ter essa noção dessa aplicação escada, tá bom? E olha que interessante aqui também. Aqui nós temos uma conectividade que é possível com MQTT. Então, se nós tivermos algum protocolo, algum sistema com MQTT aqui, com conectividade ao VNet, nós podemos fazer a integração diretamente aí, através também do MQTT, tá bom? Pessoal, se eu estiver falando até muito rápido, se tiver uma dúvida, pode me perguntar, tá? Bom, falando aí, né, da parte de, agora vamos falar, né, parte a parte do que nós comentamos, né, então, principalmente aí na parte de monitoramentos e operação, né, então estamos dizendo aqui que a VNet apresenta dados locais de forma precisa, objetiva, dispensando a necessidade de presença física da equipe, dados em tempo real na plataforma em nuvem, né, por que essa questão de dados locais de forma precisa e objetiva, né? Porque o VNet, ele traz os dados que estão sendo apresentados diretamente no sistema. Então, ele não precisa passar por uma conversão de protocolo, aí dessa conversão de protocolo ela passa e vai diretamente para o supervisório. Não, ela pega os dados diretamente do sistema que está sendo apresentado ali na máquina, no processo do cliente. Isso não só no ambiente fabril, tá? Podemos, né, aplicar em automações prediais, automações residenciais, que está crescendo muito ultimamente, tá? Então, onde nós tivemos a parte de conectividade, rede, IoT e os equipamentos da Wacom, a gente consegue introduzir o VNet, tá? Então, aqui, né, monitoramento real, em tempo real, e o monitoramento, né, operação real ali, em tempo real, das tags também, que vão ser apresentadas. Tá? Bom, a parte de alarmes aqui, né, então, usuários, eles podem verificar e exportar relatórios de alarmes, registros de acionamentos e relatórios de diferentes períodos, né, incluindo hoje, ontem, semana passada, mês passado, ano passado, depende muito do que vocês estão, né, programando ali nos triggers dos seus alarmes, tá? Então, assim, dentro do VNet, ele tem um registro, né, o banco de dados de alarmes, onde vocês podem ver em tempo real, né, isso é importantíssimo dentro de um ambiente fabril, dentro de um ambiente de processo industrial, tá? Dentro de um ambiente de uma automação predial, isso é importantíssimo ter em tempo real, principalmente alarmes, né? Porque é onde para o processo. O alarme é onde para o seu processo e é onde acaba acaba tendo que ter essa visualização em tempo real, tá? Então aqui é possível você criar os eventos de alarmes, né? E o export também dos alarmes, né? Criados dentro do sistema. Seguindo na mesma ideia aí da parte de relatórios, né? Os sistemas da Wiko, a parte de HMs, né?
é possível vocês criarem ali um histórico de dados, né? Então, até um exemplo, né, para quem nunca mexeu, nunca trabalhou, a IHM da Wicom, você consegue criar um histórico de dados. Então, por exemplo, eu tenho um sensor de temperatura que ele fica registrando a temperatura de um silo a cada 1 minuto. Então, 1 minuto ele vai registrar a data, né, o horário e a temperatura que está naquele silo. Hoje, a IHM da Wacom, ela já permite você fazer isso localmente, né? E existe uma outra possibilidade, né, de você registrar através de um pendrive. Se você conectar um pendrive na IHM, você consegue criar esses registros dentro da memória do pendrive localmente. Com o VNet, né, o 2.0, você consegue subir esses históricos de dados para a nuvem, para você conseguir acessar de onde você estiver, tá? Para você conseguir acessar o sistema de onde você estiver, tá bom? E lá você consegue acessar os registros, consegue ver gráficos e você consegue também fazer a parte de exports também do sistema. Tá? Remote debugging, vamos lá. Então, é aquilo que eu tinha comentado com vocês, tá? Remote debugging, a função permite aplicativo que acesse remotamente o dispositivo, baixem projetos, façam uploads, né? Então, como que funciona, né? O VNet, ele cria uma VPN, tá? Dentro como o VBox, né, e HM, elas estão conectadas, né, ao VNet, né, tá com esse acesso ao VNet, é criado uma VPN, tá, dentro desse sistema para que os computadores acessem os equipamentos, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Então, nós temos aqui a parte de PLC, né? PLC Pass-Through, que é a VPN. Então, o computador, ele cria uma VPN, o VNet cria uma VPN ou com VBox ou com EHM, no qual nós vamos ter um CLP ali com uma comunicação, né? Ou RS-232, desculpa, 485 ou 422, tá? Entre o CLP e HM ou entre o CLP e o VBox. Então, com essa criação da VPN, eu consigo acessar e monitorar o meu CLP ou a minha IHM, tá? Aqui é um outro exemplo, né? Que seria a VPN se conectando a um roteador, e como o nosso CLP vai estar conectado via Ethernet ao roteador e se comunicando com o nosso VBox e com o nosso IHM, é criado essa VPN para que a gente acesse somente o CLP, somente a IHM, para que a gente faça, né, um acesso remoto, que a gente faça um download, um upload do sistema. Isso é incrível, porque principalmente programadores, né? Eu sou programador também, eu programo CLP e HM há muito tempo, e vira e mexe, né? Às vezes precisa, dentro de uma máquina, dentro do processo, né? Precisa ajustar parâmetros, precisa ajustar programações que não podemos trazer, né, para a tela da IHM. Então, o que nós fazemos? Deixa implementado dentro do CLP e, através do WVPN, nós conseguimos acessar diretamente o nosso CLP. E aí, fazer esse download remoto aí do sistema, tá bom? E aqui, por último, aqui também tem um pass-through que seria do VNet diretamente aí para a nossa IHM. Então, aqui temos 3 processos. Alguém quer falar? Eu acho que foi o microfone aqui. Então, aqui nós temos esses 3 processos aqui que nós podemos ter essa parte de conectividade, tá? Sem estarem fisicamente no local. Então, dependendo do processo, dependendo da mudança, a gente economiza muito tempo com isso. Tá? Economiza tempo, melhora a eficiência do trabalho. Então, dependendo do deslocamento, né?
dar um exemplo, né? Nós somos de São Paulo e sabemos que o trânsito de São Paulo não é um trânsito legal. Você vai rodar 5 km, vai demorar 1h30, 1 hora, dependendo do lugar. E dependendo da aplicação, conseguimos fazer isso remotamente. Isso a gente ganha em questão de tempo de trabalho, em questão de custo de deslocamento. Então, na hora da gente apresentar isso aqui para o cliente, é tudo isso que a gente tem que colocar em pauta para ele. Entendeu? Vamos continuar aqui. Bom, parte de conectividade, então, o Econ VBox, ele é capaz de estabelecer comunicações com mais de 300 tipos diferentes de PLCs, tá? Então, o VBox, ele tem esses protocolos que é possível se comunicar, e se conecta também em plataformas MQTT, HTTP e Johnson também, tá? Então, para quem usa, né, principalmente a IHM, né, então tem o script Lua, permite descrever facilmente o protocolo auxiliando a conexão entre dispositivos. Bom, então apresentamos aí a parte do VNet, né, até mais para quem não conhecia, né, o VNet. Então, o VNet tem todas essas partes de conexão, conectividade, né, acessos remotos, né, que é muito interessante ser aplicados aí em clientes. Tá? Então, aqui vamos falar um pouquinho das melhorias que esse VNet 2.0 teve para nós, né? Então, Ô, Guilherme, principalmente na parte de... Opa, alguém quer falar? só um minutinho. Eliton. Sim. Ô, Wellington, tudo bom? Opa, tudo certinho? Bem, certinho. Aqui nós temos várias aplicações híbridas, assim. Eu tenho aplicações com I com CLP e IHM, eu tenho aplicações com Uhum, IHM com outros CLPs. legal. No caso, utilizando um IHM IoT com outros CLPs, funciona da mesma forma, né? Funciona. Se o CLP estiver dentro da plataforma, né, estiver com, com protocolo de comunicação pronto, que é o Wiki está preparado, funciona assim. Tá Não, bom? correto. Beleza. Fechou. Você tem aplicações com outros CLPs e HM Wicom e vice-versa também, né? Eu tenho aplicações de Wacom com Siemens, aplicações de Wacom com Legal, Delta. bacana. E você vê que a IHM da Wicom ela tem a conectividade aí com todos esses equipamentos, né? Mitsubishi, Ah, não, Delta, isso é tranquilo. Siemens, e sim, Um você dos consegue motivos que ter a nós optamos conectividade. por Um dos motivos que nós optamos por usar a IHM da Delta, agora pela função da IoT integrada e essa conectividade, né? Muito fácil Legal, E a da vantagem de Wicom, né? usar o codifício. É. Legal, legal. Bacana, bacana. Nós temos aqui também muitas aplicações Kawecom, principalmente na parte de IoT, né? Conectividade, né? Até, e temos muitos clientes que usam isso, né? Os clientes usam isso e querem ver remotamente o processo, né? É muito bacana, muito bacana. Mas legal, obrigado por compartilhar aí a experiência. Bom, então continuando aqui na parte de melhorias, né? Então, nós tivemos as melhorias de performance, né? Então, a implementação de cluster de servidores, né? Resolve o problema de, né, entre aspas, né, de nunca parar o processo, nunca parar os servidores, tá? Tivemos tecnologia de balanceamento de carga, né, que proporciona aos usuários uma experiência de acesso fluida, né? Integração de dados de diferentes dispositivos, né, para dar adeus aos silos de dados, certo? Análise de dados e apresentação visual fornece suporte para tomar de decisões científicas e rápidas, tá? Então, essas foram algumas melhorias que nós tivemos. Otimizou, tá, a parte de pass-through, que é a parte da criação lá da VPN, dos acessos, né? Então, a plataforma cliente para PC otimizaram de forma abrangente o processo de passagem de dados, melhorando significativamente a estabilidade de depuração remota, né? Então, tivemos melhorias nessa parte de conectividade remota
aos equipamentos, o que nós comentamos aqui atrás, né, que é o Remote Debugging. Então, tivemos melhoria na conectividade remota dos equipamentos. Tá? O dashboard, né, para quem já utiliza o VNet 2.0, quem já utilizou, quem teve o acesso, né, percebeu que o dashboard dele mudou bastante, ficou bem bacana, trazendo taxa de porcentagem, né, que aquele equipamento ficou online. Ele mostra, né, registros de quando ele ficou offline, quanto tempo que ele está online direto, né, se teve alguma queda de energia, queda de rede, né. Então, o dashboard, né, ele mudou significativamente. A gente vai acessar depois, posteriormente, para mostrar, mas ficou uma visão bem bacana no dashboard, tá? Então, ao concentrar informações positivas, tags de monitoramento, escada em nuvem e outros dados em uma tela unificada, você também tem uma visão abrangente de seus equipamentos, tá? Na parte do Google Map, né, então, além de exibir a localização do dispositivo, ele também reflete visualmente seu status operacional e de alarme atual, e fornece acesso rápido para gerenciamento do dispositivo. Então, isso aqui é bacana para quem tem aplicações aí ao entorno do planeta, né, do mundo. Então, você consegue, né, ter a localização dos equipamentos ali no mapa, né? E no mapa ele já te manda um status de alarme, dizendo que aquele equipamento ele está com algum alarme. Então você tem um equipamento no Brasil e você tem um equipamento, vamos dizer, em Portugal, um exemplo, né? Com o mapa ali aberto você consegue ter a visualização desses dois equipamentos de forma bacana. Isso é bom para quem faz o gerenciamento, né? Dos equipamentos, para quem integrou o equipamento, né? Então, é uma visualização muito bacana para quem integrou, né, ter essa visualização que o equipamento está em falha, teve algum problema, tá? E nós temos o novo, né, que é o SCADA, Cloud SCADA Editor, né? O novo editor e componentes cloud oferece maior clareza visual e fluxo de trabalho de edição simplificados. Tá? Então, é aquela questão que eu comentei com vocês, da criação de um sistema SCADA dentro do VNet. Tá? Bom, permissões Guilherme, de... Oi? Pode falar. só tirar uma dúvida. Hoje, dentro do próprio VNet 2.0, esse recurso de personalização do SCADA em questão, né? Esse recurso ele já está disponível para a gente criar o nosso dashboard com base nas nossas características. Por exemplo, eu tenho uma idealização de um dashboard, eu posso criar ele dentro desses critérios já. Hoje já é disponível esse tipo de recurso. Já sim. Ele é um editor livre. Depois eu vou acessar aqui para mostrar para vocês. Ele é editor livre, onde você consegue adicionar botões, textos, imagens, tá? E linkar isso daí às tags que você tem hoje, né? As tags que você está monitorando. Perfeito. Outra dúvida também, Guilherme, falando desse assunto de conectividade, até o nosso entendimento, as EHMs da UECO, elas não possuem a certificação da Anatel. Eu estou correto ou elas já estão com esse intuito de fazer essa certificação? No Brasil ainda não temos a certificação da Anatel, tá? Mas é uma conversa até que está com a Wicom, né? De futuramente a gente conseguir essa certificação da Anatel, né? Então, Perfeito. principalmente para as EHMs que precisam de Wi-Fi, né? Porque a Wicom tem as EHMs Wi-Fi, né? Mas elas não têm a certificação da Anatel hoje, tá? Mas está em processo junto com a Wicom, de realizar essa certificação. Tá, perfeito, combinado, obrigado. Nada. Bom, falando então aí do controle de operações, então o controle das permissões de operação, dispositivos, das permissões de função da página, garante que cada função possa trabalhar de forma eficiente dentro da sua responsabilidade, mantendo a segurança do sistema. Então é possível criar contas, né, para operadores, gerenciadores, né, engenheiros. Então, dá para criar diferentes tipos de contas que você consegue permitir ou não
aquele usuário as funções, né? Então, aqui tem até um exemplo, né? Da conta, então, criação de conta, edição de contas, né? Criação até de novas tags, né? Então, é possível criar diferentes tipos de contas para que eles façam essa função de permitir ou não aquele usuário, tá? A parte de sumários de alarmes, então, ele agrega todos os registros históricos de alarmes de todos os dispositivos da conta em uma única página, né, fornecendo uma visão unificada para a rastreabilidade histórica. Então, o que eu tinha mostrado para vocês, então, hoje está bem bacana, ele está mostra gráficos para vocês, né, tanto gráfico linha, gráfico barras, né, mostra para você os históricos aqui de alarmes que tiveram, tá? Então, você consegue ter uma visualização, mostrar para o cliente, falando, ó, esse mês aqui de janeiro, você teve uma maior taxa aqui de alarmes, né? Vamos estudar para ver o que está acontecendo, né? Com a sua máquina, com o seu processo, que está dando tantos alarmes, né? Então, é legal ter essa visualização clara. Bom, e a parte de temas, né? Então, a plataforma aí é mais uma parte de personalização, uma parte de designer, né? Então, ela oferece recursos de personalização com seleção de modelos de configuração para atender às diversas necessidades operacionais. A parte de controle de preferências, né? Então, centraliza as principais preferências do usuário, incluindo página inicial de login, notificação de mensagem, configuração de exibição de alarmes, proporcionando uma experiência de configuração simplificada e conveniente para espaços de trabalho pessoais, tá? E aqui na nossa parte 3 do nosso webinar, nós vamos falar um pouco aí de novos recursos, tá? Que teve no VNet 2.0, tá? Então, a primeira parte aí, né, o monitoramento de grandes monitores, né, que é a exibição integrada e abrangente, combina e exibe centralmente múltiplas fontes de conteúdos, incluindo telas remotas, projetos CADs, links externos e videovigilância em uma única que é possível nós criarmos hoje o SCADA conforme a necessidade que vocês têm hoje, né? Atrelando as tags, né, dos seus equipamentos externos dentro da plataforma, tá? Parte de manutenção, uma função que utiliza planejamento inteligente, execução eficiente e lembretes precisos para automatizar a manutenção ao longo de todo o ciclo de vida do equipamento. Isso garante uma operação estável e reduz os custos de gestão, né? Então, o sistema, ele permite você criar um plano de manutenção, tá? No qual aquele equipamento, né, ele vai te trazer avisos futuramente, né, de possíveis manutenções que devem ser feitas. Então, você consegue criar, né, esse plano de manutenção dos equipamentos que você tem hoje conectado no seu VNet, tá? A parte de gráficos, tá? Que eu tinha comentado com vocês, que ficou bem bacana essa parte de gráficos do sistema. Então, aqui ele diz, né? Integra os dados existentes da plataforma, incluindo informações dispositivos, históricos e registros de alarmes, dados do usuário e utilize diversos gráficos de visualização de dados para dar suporte à apresentação dos dados, né? Então, isso é muito bacana, né, para quem tem aqueles dashboards, né, tem aquelas televisões que ficam, né, visualizando, fica em tempo real. Isso é muito bacana ter, né, um monitor, uma televisão na empresa monitorando, né? Isso não só para quem está integrando, e sim para o cliente final, né? Apresentar isso daqui para o cliente final é muito bacana. Ele tem uma visualização ali em tempo real. Isso aqui a gente está falando em nível escada, né? Então, nível dashboard. Então, ele tem aquela visualização rápida, né? E rápida e prática, né? Bateu o olho, viu que está tendo um alarme, viu que está com nível baixo em algum lugar, viu que a temperatura está caindo de algum processo. Então, ele tem isso em tempo real. Isso dentro do local ou externamente também.
Bom, os usuários podem personalizar e alocar pontos de monitoramento em tempo real do VBox ou IHM em sua conta para serem exibidos e visualizados como cartões na página. É possível vocês criarem cartões, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Então, ele criou um cartão de uma IHM com 5 canais e aqui é atualizado os valores, né? Uma forma rápida de ver, é atualizado os valores aqui em tempo real. A mesma coisa aqui um VBox e um HSCG, tá? No qual ele traz essas informações em tempo real. Já traz se ele está online, já traz se ele está offline, né? Então, ou aqui fazer alteração de valores também, tá bom? Então, o menu, né, de gerenciamento. Então, os usuários podem configurar menus laterais personalizados através da página de gerenciamento de menus, permitindo a criação de múltiplos menus personalizados e alternância entre eles. Então, é possível criar aqui uma parte de menu no qual onde fica mais fácil, né, para o operador, para quem está visualizando o sistema. Então, ele consegue personalizar esses menus laterais, né? Então, aqui é mais uma parte, né? Então, o que ele está trazendo? Uma parte de novo, um resumo, parte de dados históricos, né? A parte de gravação de dados, de alarmes, exportes, né? Então, todo o sistema ele traz hoje no Vinet para vocês. Tá? Guilherme, Oi? opa, bom dia, pessoal. Só uma Bom pergunta dia. rápida aí, vou para você passar para Sim. frente. A gente colocou uma Mega M dessa no cliente, eu queria abrir ela via, não via dashboard, via web, que ela tem um aplicativo web, que você coloca o IP dela, você abre ela como se Isso. fosse você vendo ela instantaneamente, por exemplo, na rede do cliente, certo? Isso mesmo. Tá, eu quero abrir mais de um web. Eu consigo, porque quando eu vou colocar o segundo web, por exemplo, tá no computador do gestor lá, né, vendo ela, e aí o cara quer Sim. colocar lá o gestor de uma área, o outro gestor quer olhar no outro computador também, mas ele derruba o primeiro. Ela só consegue ter um viewer por vez para a web, ou existe alguma coisa que a gente não fez para isso acontecer? A IHM, para esse acesso externo, ela tem uma visualização. Só uma, né? E não existe Só algo uma. que a gente possa adquirir ou alguma licença para a gente conseguir comprar para ter esse acesso? Existe alguma coisa? Hoje não. O que vocês poderiam fazer, né, Hum, é trazer ela para dentro do Vinet, tá? Trazer ela dentro do Vinet, que dentro do Vinet você vai ter a visualização externa dela, né? Externa ou uhum, localmente, e aí você vai sim. ter mais visualizações dentro do próprio Vinet, tá? Mas localmente ela permite. Mas se eu não me engano, ela consegue até 2 visualizações. Eu Tá, o posso modelo que eu confirmar para tenho lá, você. ela é Qual que é o modelo? PI Hum, 3102 IG. A gente colocou tá, lá. deixa eu. A gente É realmente o tentou. PI, PI 3202 uhum, IG. IG. Tá, Isso. perfeito. Eu vou É o fazer o modelo que a gente seguinte, colocou lá. Hum, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o meu contato depois aqui no. Mas se não me engano, ela tem pelo menos tem 2 visualizações, tá? Eu confirmo para você. tá bom. Mas é que assim, a gente utiliza muito o Vinet, né? Ou quando a gente implementa, né? Os clientes geralmente têm uma visualização. Mas o que que eu vou fazer? Vou colocar meu número aqui no chat depois no final. Me dá Eu um acho que alô eu lá já no meu tenho, eu já WhatsApp. tenho, eu já tenho o seu, a gente comprou contigo lá naquela feira, Legal, na Expomaf que ela bacana. fez, Guilherme, que eu vou dar um olá pra você aqui. A aplicação foi feita a partir daquela visita que a gente fez com vocês. Tá, Ah, você mandou eu vou um fazer o olá aqui. seguinte, eu vou estudar isso aí. Do Vinete eu realmente não sabia, tá? A gente acabou não explorando essa parte. A Tá, gente queria abrir dois views, mais um já estava suficiente. Se não tiver como, a gente vai para essa aplicação. Eu tinha até ofertado para o cliente já uma nova IHM, pra você ter ideia. Vamos colocar mais um então. Mas daí ele falou, rapaz, vou colocar entendi. mais um. Custo mais uma para poder abrir. Eu falei, cara, eu vou tentar correr atrás se a gente consegue ter Não, essa vamos. Tá. Eu peguei aqui, bom, você já tem meu número, legal. Eu vou deixar depois para o restante, quem quiser me chamar. E aí eu faço uma aplicação aqui para a gente
estudar junto, mas se não me engano Perfeito. tem mais de uma visualização, tá bom? Obrigado, viu? Continue aí. Valeu, obrigado. Nada. Bom, então aqui na nossa parte 4 aqui do webinar, é algumas soluções IoT da Wacom, tá? Então aqui, né, nós temos um sistema de ar-condicionado, né, sistema de HVAC, né, então o sistema de ar-condicionado inteligente, um composto residencial de edifícios, a utilizar produto como o gateway, né, do RHWG e a plataforma VNet, é possível obter o controle inteligente dos equipamentos de ar-condicionado, otimizar o consumo de energia e permitir o gerenciamento remoto. Então, qual que é a ideia aqui, né? Então, ele tem um sistema de ar-condicionado, né? Um sistema de HVAC, e os equipamentos que estão controlando, né, o ar-condicionado aqui, eles têm conectividade com o VNet 2.0, tá? Então, o cliente, o integrador, ele tem acesso a tudo, ele tem acesso a se o sistema está em manual automático, se o sistema está em alarme, né? A parte de consumo, ele tem isso em tempo real também. Então, dependendo dos equipamentos que você, sensoriamentos que você tiver, tudo isso a gente consegue integrar, né, em um CLP, numa IHM Wacom, e subir isso para a plataforma aí do Vinet, né? Então, aqui é um exemplo que ele dá, né, mais aí voltado a uma automação predial, tá? Voltado mais a uma automação predial. Aqui é um sistema solar, né? Então, mesma coisa, então ele tem um IoT V-Box, tá? Então, ele tem conectividade, então ele consegue monitorar as usinas fotovoltaicas, tá? Em áreas remotas. Então, por exemplo, se você tem um equipamento que está externo e precisa de uma conectividade, você consegue trazer isso para dentro do VNet também, tá? Bom, pessoal, agradeço o tempo de vocês aí numa sexta-feira, né? Aqui em São Paulo está meio chuvoso, não sabe se chove, não sabe se faz sol, mas agradeço vocês aí pela apresentação. Bom, o próximo passo aqui, eu vou abrir o nosso sistema aqui do VNet 2.0 para a gente dar uma vasculhada, né, bem por cima aqui, para a gente ver junto. Mas obrigado a todos aí pela apresentação, né? Fiquem mais um pouco aí para a gente monitorar essa parte do VNet juntos, tá? Quem tiver alguma dúvida agora e quiser compartilhar aqui conosco, eu tô à disposição, tá bom? Espero que tenham Opa, gostado da apresentação aí. eu tenho uma dúvida aí, Guilherme. Pode falar. Por exemplo, a gente trabalha com fabricantes de máquinas aqui, né? Legal. E o que eu queria fazer? Criar um dashboard para esse cliente em específico, só que monitorar diversas IHMs. É possível? É possível em um único dashboard. No único Possível dashboard eu sim. visualizar dados de várias IHMs que estão em vários locais. Em vários locais diferentes. Então, por exemplo, você tem uma IHM no Paraná, você tem uma IHM em São Paulo, você tem uma IHM em Minas Gerais. Dentro de um único dashboard é possível. Eu vou até mostrar aqui para vocês, né, a plataforma, para vocês visualizarem melhor. Mas é possível sim. E, e isso usando só IHM Modelo IG. Ou eu preciso de um VBox? Só usando a HMNG. Legal. Se todas Só elas usando a então HMNG. forem IG, eu consigo carregar Ela, dados delas exatamente. para o mesmo dashboard. Exatamente, ela precisa ter a conectividade, né? E você consegue trazer ela para o dashboard, Legal. Tá tá ótimo, bom? obrigado. Você vai mostrar isso aí? Vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Tá ok, então obrigado. Alguém Tirar uma quer outra perguntar mais dúvida aqui, alguma coisa? Guilherme. Sim? Só em relação a alguns recursos da própria IHM, né, dos quais a plataforma IG fornece para nós. Tem algum Aham. meio ou algum método do qual a gente possa entrar em contato para fazer uma especialização mais aprofundada desses recursos aí do Open Cloud, o MQTT? Tem algum método da gente fazer essa interação aí direta para estudar esses recursos? Você diz diretamente conosco aqui para a gente fazer um trabalho em conjunto?
Como É, foi? Eu não entendi. mais para adquirir as informações necessárias, né, para fazer a utilização 100% desse tipo de recurso, né? Ter o domínio total sobre a ferramenta, entendeu? Para não haver essa dependência. É mais questão de, tipo assim, se vocês tiverem um know-how de como utilizar desses recursos, a gente compartilhar esse conhecimento, entendeu? Seja através de um curso Lógico. pago, não importa qual formato seja, tá? Mas se existe essa Não, legal. possibilidade, Não, tem tá? sim. Eu vou deixar meu contato aí no chat, tá? Podem me Tá, chamar, combinado? passa as necessidades, e é bom que nós vamos estudando até juntos, né? Porque tem Uhum. muitas funções, né? E eu trabalho Tem com a sim. Wix há muito tempo, né? E o que eu tiver de informação, o que eu puder ajudar, eu vou estar à disposição, tá bom? Então eu vou passar meu contato aqui para vocês no chat, né, no final da apresentação, e aí entre em contato comigo, vamos compartilhar projetos, vamos se ajudar aí em relação aos equipamentos da Wacom, tá bom? Bom, vamos lá. Falando, eu estou dentro da página já aqui do VNet 2.0, tá? Então, percebe que quem utilizou aí o VNet 1.0 para esse daqui teve bastante mudança, vocês viram aqui. Então, olha que legal aqui já de início, né? Então, nesse dashboard geral aqui. Então, eu tenho, né? Aqui eu tenho o Monitor Center, que é o quê, né? Eu tenho um usuário, né, logado, que é o meu. Eu tenho um projeto SCADA, que foi o que eu criei para a gente testar, tá? Eu tenho aqui 5 equipamentos na rede hoje, no VNet, né? 4 deles, eles estão online, eles estão trabalhando, e um deles aqui, eles estão offline, né? Trabalhando. Então, aqui na nossa esquerda, nós temos aqui toda a parte de menu, né? Então, toda a parte de Monitor Center, né? Que é a parte do monitoramento do mapa que a gente tinha comentado, né? Vou abrir aqui para vocês verem. Se não me engano, esses clientes eu não configurei no mapa, tá? Preciso até confirmar. A gente pode ver juntos aqui, né? Se não me engano. Eu não habilitei a função de mapa desses clientes, tá? Mas aqui é o que eu comentei com vocês, né? Então é possível vocês terem aquela visualização, no qual nós comentamos na apresentação. Então, se eu tenho um cliente aqui em São Paulo, eu consigo visualizar, no Mato Grosso, em Brasília. Então eu consigo ter essa visualização aqui do mapa, né? E ele vai mostrar conforme o que nós tínhamos dito, né, que seria, ele mostra em tempo real para vocês, né, para nós, ele mostra em tempo real para nós a questão de alarmes, a questão de se ele está online, se ele está offline, tá? Aqui eu não configurei para mapa mesmo, tá? Mas é muito bacana essa função. Device Managers aqui, então aqui é onde vocês conseguem ter a visualização, tá? Consegue ter a visualização do sistema. Então, aqui a parte de. Você consegue criar grupos, né? Consegue criar grupos do sistema. Então, o que eu quero visualizar, né, das minhas IHMs. Até aqui também a parte de outros contatos. Então, por exemplo, share device from others aqui. O que acontece? Existe um cliente, né, nosso, que ele compartilhou com a gente o acesso. Então, opa, alguém quer comentar alguma coisa? Folha abriu? Tá. Então, ele compartilhou com nós o acesso, né, da IHM dele. Né? Então, ele falou, ó, visualiza junto comigo aí, para a gente fazer manutenção juntos, né, para a gente... Então, eu falei, pô, legal. Então, ele compartilhou com a gente consegue ver aqui Char. Então, legal aqui, né? Eu peguei um cliente nosso. Então, aqui ele diz, o painel tá, né? O sistema está online há 2 dias, 4 horas e 33 minutos, né? Olha que legal, ele visualiza aqui para nós, né? O quanto tempo que ele está funcionando no local. Tá? Que é a parte de templates que a gente tinha comentado, né?
parte dos alarmes, que a gente tinha falado. Então, aqui ele traz, né, toda a parte de históricos de alarmes, Então, aqui eu posso visualizar tanto a parte de HMs, quanto a parte do VBox em si, tá? Tanto alarmes de agora, ou alarmes, né, históricos dos alarmes, tá bom? Parte de gráficos também. E aqui, né, parte de gerenciamento de usuários, então aqui é possível criar, né, novas contas, né, então trazer a parte que eu tinha comentado com vocês, é, operador X, ele vai ter as funções reduzidas, operador Y vai ter todas as funções permitidas, né, e fora aqui toda a parte aqui de viewport, toda a parte de interface, histórico de dados que a gente tinha falado, né, então, aqui ele traz toda a parte de histórico de dados, tanto da IHM, quanto da... Então, aqui eu consigo trazer todos os históricos de IHM, quanto a parte de histórico, dados atuais, tá? Vamos Saco, entrar hein, aqui no mano? Cloud Scatter. Celular do cacete. Ô, Guilherme, se eu tirar uma dúvida para você em relação à plataforma anteriormente na qual a gente estava visualizando, né, a outra página. A interface em Sim. questão, ela é personalizável de acordo como eu posso dizer, com a imagem do cliente, a gente consegue fazer uma associação à imagem do cliente a esse tipo de plataforma, utilizando das cores dele, logo dele. É possível isso? Não, a Vinet aqui, você até consegue mudar a parte de templates, né? Mas a interface, ela é própria, né, da Vinet, da Wiko. A gente não consegue fazer a parte de mudança de... O que nós podemos fazer é na parte do Cloud SCADA, né? Que eu vou mostrar agora, que é onde a gente cria a gente cria um dashboard e aí sim a gente consegue criar ali com a tela, logo do cliente e tudo mais, tá? Perfeito. Obrigado. Não, nada. Então, vamos lá, pessoal. Aqui é a parte do Cloud SCADA que a gente tinha comentado, tá? Então, ele tem a parte do template também que eu tinha falado, tá? Aqui ele está zero template, não criamos nenhum template. Mas aqui, né, nós temos a parte do projeto SCADA, né? Então, eu vou até criar um novo projeto aqui junto. Vou colocar aqui, né, teste webinar. A resolução, né? Vamos colocar uma resolução aqui padrão de monitor, 1920 por 1080. É possível ajustar conforme o tamanho, né? Então, se colocar numa televisão, colocar num projetor, então é possível ajustar. E aqui é o cross device, né? Aqui é possível vocês fazerem a junção das tags. Então, aqui vocês vão ter tudo configurado, né, o sistema de vocês, as tags de vocês, né, e aí aqui você faz o cross dele, tá? Que você vai pegar as tags dos seus projetos e vão interagir aqui dentro. Então, eu selecionei aqui cross device, por quê? Porque eu quero colocar várias tags de vários locais, né? Foi até quem comentou isso comigo, foi Murilo, né? Foi o Murilo que comentou isso comigo. Então, ali, ô Murilo, eu consigo criar, consigo puxar, né? Consigo puxar várias tags de várias IHMs e implementar dentro de um dashboard único, tá? Então, tá aqui, ó, teste webinar. Vamos vir aqui em Edit. Legal que a plataforma ela é bem tranquila, a visualização é bem bacana. Então, aqui, ó, minimizar isso aqui. Aqui é possível criar toda a parte de imagens, bancos, gráficos, dashboards, alarmes, linhas. Então, a gente pode vamos criar um beat lamp aqui, tá? Eu vou criar um beat lamp. Eu quero
mudar o gráfico desse Bintlamp, né? Então, vamos lá, vamos trazer aqui. Quero mudar o gráfico, não quero esse modelo, quero esse modelo aqui, né? Esse azul. Então, mudei aqui o modelo da minha lâmpada, né? Vou colocar um texto aqui. Bomba 1, um exemplo, tá? Vamos aumentar aqui o tamanho dela, né? Então, vou criar aqui bomba 1, vamos criar aqui bomba 2, né? Então, quero criar aqui e quero colocar um gráfico aqui também, né? Um gráfico. Posso mudar o estilo do gráfico também, posso colocar em diversos, eu posso colocar em 90 graus, posso colocar ele vertical, horizontal, posso mudar a cor dele aqui, né? Então eu quero colocar um verde aqui, tá? É verde porque colocar um verde aqui, não, então, perfeito, vamos só para a gente simbolizar, tá? Aí a bomba 1, ela vai ter a tag, né? Então eu posso vir aqui, como vai estar aparecendo aqui toda a parte de tags, né? Que vocês vão adicionar essas tags, tanto da parte do VBox quanto da parte da IHM, né? O que vocês tiverem de conectividade, tá? Vocês vão adicionar aqui. Parte de status eu consigo mudar, eu quero o status 0, esse azul mais escuro, status 1, esse azul mais claro. Aqui no bar, né, eu posso também, eu atrelo ele a uma tag também, tá bom? Normalmente. Então, configurei toda a minha estrutura aqui, eu vou salvar. Salvou agora aqui, a internet não está tão rápida. O sinal que está embaixo aqui. Então, ó, percebe que criei aqui a nossa tela, né? Como eu criei uma tela maior do que a tela do meu monitor, então ele traz aqui, né, uma tela grande aqui com scroll. Então, aqui, né, eu posso atrelar a minha bomba 1 a um sistema, a bomba 2 a outro sistema, e aqui um gráfico barra, né? Então, percebe que é bem bacana, consegue trabalhar, consegue fazer a atrelação de dados aqui também. Aí, né, tanto VBox quanto IHM aqui também, né? Então, a IHM a gente consegue atrelar as tags da IHM aqui dentro, tá bom? Tanto na parte de gráfico quanto na parte de sinaleiros, né? Nós temos a parte de linhas aqui, então, parte de desenhos, né? Parte de linhas, podemos fazer também, gráficos pizza, né? Que o pessoal chama, né? Tá vendo? É bem bacana, é bem intuitivo. Podemos adicionar vídeos, né? Então, é possível adicionar vídeos aqui no sistema também. A parte aqui de botões com funções, né? Então, é possível criar botões aqui com funções. Parte de imagens, tá? É possível nós adicionarmos uma imagem, né? Trazer uma imagem da galeria para cá. E tal, que eu tinha comentado, logo de cliente, né? Podemos fazer da melhor forma. Então,
Podemos adicionar a parte de um histórico de alarmes aqui também. Atrelar. Desenhar da melhor forma aí que vocês acharem. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. É mais uma parte, né, um mostruário, né, para ver até onde o VNet ele alcança, né, vocês perceberam que ele tem diversas funções, ele é bem amplo na parte de conectividade, né, o Murilo aí compartilhou conosco, né, uma possível solução, e o VNet vai te atender, né, você tem as IHMs e G em vários locais, e dentro do VNet ali, você viu no dashboard, você consegue atrelar as tags da sua IHM dentro ali do dashboard, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? O meu número comercial e podem entrar em contato comigo, me chamem, o que eu puder ajudar, o que eu puder, né, trabalhar junto com vocês, eu vou estar à disposição, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e estou até, né, programando aí para a gente fazer alguns webinars aí na parte de CLPs, na parte de IHMs, né? Eu lembro que nós fizemos lá atrás, né, um webinar voltado a servomotores, né? E agora estou me programando junto ao Arlan, e nós fazemos também parte de CLPs, né? IHMs, inversores de frequência, né? A gente trabalhar bastante em apresentação desses equipamentos, né? Desses equipamentos da Wicom aqui no Brasil. Bom, obrigado a todos. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Harlan, you're here in the presentation. Acho que ele já saiu também. Estou parando aqui a gravação.